Henrique da Katsuki lá. Ixi, esse ficou viciado em mandar mensagem. É Pois o é. craque do cara. O cara quer ostentar o blusão dele da Katsuki aqui, ó. Ah, eu já vi. Vou dividir minha pergunta em duas partes. Essa aqui é a parte 1. Nós, com a limitação que a gente tem de tecnologia, nós conseguimos criar um jogo online, vamos supor, pela Ragnarok, em homenagem ao Monark. Então eu pego o Ragnarok e eu consigo criar uma inteligência artificial para cuidar desse jogo. Legal. Cara, na real, o jogo que eu quero fazer tem total isso. Mas ele não terminou a pergunta. Aqui, ó, É, que ele mandou outro, eu acho. Calma aí. Ele só fez uma Essa afirmação. inteligência dentro do jogo, ela será onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, com a tecnologia atual que nós temos, nós Deus, né? conseguimos simular Deus, né? O que nós chamamos de Deus. Isso nos aproxima da ideia de acreditar em Deus no nosso mundo? É uma boa pergunta. Eu acho que hoje a gente não tem essa tecnologia que A ele gente tá não falando. simula Deus nem de Não. nenhum Não, milésimo. não só isso, a gente só não simula Deus, como a gente não simula o nosso mundo pra acreditar que A existe gente não Deus, consegue né? nem simular a porra. A gente não consegue simular uma célula. Talvez uma célula a gente consiga Não, mas simular. é que você falou The Sims. O The Sims tá longe de ser uma simulação da realidade, né? Nossa, longe. Mas o ponto dele é bom, porque imagina aqui, de novo, aquela teoria da realidade simulada. Daqui que sejam 5 mil, 10 mil anos, não vai ser possível criar uma realidade que a gente consiga criar uma inteligência artificial que controle ela como Deus controla a nossa. É que Deus não é só onipotente, onisciente, onipresente. É. Ele é o fundador Ele é o da criador, existência, ele é né? anterior à existência. Essa e esse propriedade cara, divina que é. ele não é... A gente não é anterior à existência quando sim. a gente cria um jogo e consegue colocar parâmetros de regras que simulam essa onipotência. Nesse e caso, onisciência. Deus gente é o é- a cara gente- que criou a simulação. Deus é uma Acho que é mais solução real. para uma questão muito maior, que é a questão de como Por que algo pode, existe? Exatamente, como que pode algo que não existe Existir. num ambiente onde nada existe passar a Passar a existir. existir. E aí a resposta é Deus. Pra mim é uma resposta preguiçosa, porque você tem que explicar a existência de Deus antes. você Pode não ser um resolveu buraco nada. branco também. Mas eu acho que é a única resposta, tá ligado? Ao mesmo tempo. Eu sei que é preguiçosa porque, tipo, Não, Deus é- e foda-se. Ela não é uma resposta. Mas Não é que, a tipo, única. Mas meio que é. Porque, Não. por que algo existe? Por que algo Porque existe? Deus existe. Não, exato. Por que algo existe? Isso não é muito louco? É muito louco. É muito beleza. louco. Muito louco. Aí se você evocar Deus, eu vou te perguntar, mas então por que Deus existe? Não, mas o fato de algo existir já é algo tão louco quanto a Mas existência não de tem, Deus. não tem Exatamente, então você não precisa de Deus, não soluciona nada. Mas talvez. Não, é que ele se soluciona porque que algo existe. Se algo existe, ele teve um processo pra existir, entendeu? E aí, como é que foi o processo pra Deus passar a existir? Então, isso que é o louco. Por isso que Deus é Você tá necessário. com dois problemas agora. Você tá com o universo pra resolver e a Não, existência de Deus. Rolandinho, você não entendeu. Tem um Deus que criou Deus, que criou Deus, Então, que você tá criou tirando Deus, sarro, mas, que criou o universo. essa lógica levaria a fazer isso. Sim. Porque se, pra explicar a existência do universo, eu evoco a figura de Deus, de um ponto de vista de explicação racional, você não explicou a existência do universo. Porque agora você precisa explicar algo mais complexo que o universo, porque afinal de contas Que ele a criou o universo. criança É Deus. Sim, mas o fato é, um Deus provavelmente existe. A gente Por não... quê? Porque algo existiu pra criar isso. Mas, ó, tem isso não é derivado do nada. Não, é uma impossibilidade Não, isso. calma, tem Mas uma nada no teoria. universo não Nada. precisa ter derivado do nada. É O que- universo é resultado de alguma mistura, de alguma Mas ação. a existência ela não pode ter vindo do nada, cara. Porque se veio do nada... Você tá querendo voltar pra trás, pra trás, pra trás, e até um momento que vai ter alguém que originou isso Tipo, aí. eu não sei se é alguém, mas algo tem que ter dado a origem ao Por universo. que, que esse algo não pode, realidade, por que na que minha esse realidade. algo não pode ser o universo? Você tá entendendo? Tipo, você não Ó, tá é, resolvendo nada. Monark, ó, não tem É uma... que, tipo, a existência em si é algo que não é explicado, entendeu? Tipo, o universo existir, ok, eu posso até achar que ele pode ser um derivado de uma aleatoriedade que foi fruto de Sim, mas a outra coisa. primeira existência, ela é inexplicável. Você tá É falando? inexplicável. É inexplicável o fato da gente existir. É tão inexplicável Concordo a tudo que até a agora. conclusão de que Deus existe e que Deus não existe é Ela no mínimo possível. 50%. Não. Não, eu ela acho que é. é possível, Não, porque né? Não é, É no mínimo 50%. Veja É no bem. mínimo, é no mínimo porque, tipo, o fato de existir alguma coisa é muito louco. Eu não consigo entender que exista algo. Então, mas daí, ó, olha o motivo que você tá usando pra dizer que existe 50% de chance de algo existir. Porque da sua perspectiva é muito louco que... Tipo, é um mistério da natureza ainda pra gente. É um mistério. E por que você tá preenchendo isso
essa lacuna com algo mais complexo ainda do que você tá querendo explicar. Porque tipo tem assim, que ser- eu não consigo nem explicar o universo. Aí agora eu vou ter. Agora eu Mas não o preciso que mais surge- explicar o universo, eu preciso explicar um ser consciente antes da existência que ativamente criou as propriedades do universo. Ele é muito mais complexo. Com certeza, ele tem que ser. A questão é essa. Então, aumentou o nível de complexidade a ser explicada. Eu acho que sim, mas tem que existir uma singularidade da complexidade. Não, então. Tem que existir um ponto fundamental da Esse é o existência. ponto. Porque não o universo. Então, Porque eu acho que é muito simples, na minha opinião. ó, o que o o universo Roland- é pouco pra ser tudo. Ô, Monark, ó, o que o Rolandinho tá falando, me corrige. Mas tem uma teoria que... Tá bebaço. Não, Que mas é que, o- tipo, a gente consegue conceber na nossa realidade, dentro desse universo, outros tipos de universos. Só o fato de a gente conseguir conceber Como uma assim? outra realidade já prova que provavelmente ela exista. Eu estive. A minha teoria é o seguinte: eu acredito que tudo existe. Foda. Tá ligado? Mas você entende o que eu tô falando? Tudo existe. Existe o Igor com asas. Existe o Igor com asa, existe um universo onde É o Deus Rick não and Morty, existe, né? É o existe um Rick and universo onde Deus existe, existe É o um universo. o Rick and Morty e a onde Mas isso tudo é, a Pretória. mesma existe. coisa, isso é a mesma coisa que dizer que só a nossa realidade existe. É tão generalista. Não, é pelo contrário. É falar que tudo existe. Se tudo existe, nada existe. Pelo contrário. É, porque você tá considerando a existência de tantas possibilidades infinitas e recombinadas que o efeito é o mesmo. Então você não vai conseguir contemplar todas as possibilidades. Exato. Mas não é o nada. O fato é que existe algo. E o que existe é tudo. Mas Na qual, é a minha opinião, evidência na que minha você, opinião. mas qual que é a evidência? Mas qual que é a Na minha evidência que opinião você tem? sobre a existência de tudo. Mas você não tem evidência pra você estar falando. É um universo interessante de se imaginar. É, mas Nossa, ele- pode ser que exista tudo. Não, mas é só ele uma- tá a minha- supondo só. É claro, evidência eu não tenho, pô. Ele não Estamos tem falando de nada. Deus, Não, cara. mas é que eu sei, mas é que essas coisas aparecerem. Na verdade, ó, eu estive agora há pouco em outro podcast fazendo um debate sobre a existência Sim, de Deus. eu, no Inteligência Limitada. Pode Isso. falar o nome, a gente Ah, não é não contra sei, os né? concorrentes Não sei. aqui. Eu nem acho que é concorrente, pra ser sincero. Ah, é? Claro que não. É, então, exatamente. Porque Irado. o Inteligência Limitada tem a sua unicidade no universo e cada um programa nosso que a gente tem aqui no Studios Flow tem a sua unicidade. Inclusive No universo, viado. No universo. É grande pra caralho, tá ligado? então, e lá, Você não conhece os aliens que fazem podcast, Monark? Eu acho que você não devia falar isso. Vai que tem um alien igualzinho Vilela em algum lugar no mundo. no Exato, universo, cara. né? E ele faz um podcast igualzinho. Igualzinho com as e aí mesmas não pessoas, existe com os essa mesmos unicidade. eu só queria dizer assim, pra encerrar esse assunto, que acho que vai um podcast só pra falar isso, é que eu não tô sendo prepotente porque o argumento nem é meu, é um argumento muito conhecido, mas eu acho ele tão forte que toda vez que você evoca ele numa conversa assim, meio que ele não tem resposta. Porque ele impede que você explique, que você use Deus como uma explicação lógica. Passa Deus pro campo da fé, do conforto, da estética, mas nunca como uma explicação. Claro, ó, mas o ponto é, se algo existe, por que não tudo existir? Por que só essa Porque realidade a gente existe? tem evidência da existência dessa realidade. A sua Mas a pergunta é gente tipo só assim, teria não evidência da poderia nossa existir. realidade. Poderia existir, mas a gente tem evidência só disso aqui. O resto é um grande desconhecido. Nada disso serve de insumo pra eu pressupor a existência de Deus. Com certeza, mas o fato que existe uma realidade, você pressupõe que existe algo, certo? Afinal, a gente tá vivendo Eu algo. pressuponho que existe essa realidade. Mas se existe a realidade, já é algo mind-blowing, Já, foda. pra minha opinião, eu nem entendeu? consigo contemplar. E eu acho que se a gente fosse pensar num universo lógico, e aí não tem evidências, eu tô extrapolando, fazendo brincadeiras dentro do raciocínio lógico, é isso que a gente tá fazendo aqui. Dentro de uma brincadeira que eu gosto de fazer do raciocínio lógico, pensar que se existe alguma coisa, a gente tem mais probabilidade de que existem mais coisas do que só o que a gente sabe que existe. Ok. E se existem mais coisas e elas não estão limitadas pela nossa realidade do jeito que ela acontece, Tô entendendo. se a gente acha que essa é uma possibilidade, então qual é a limitação de coisas que podem existir? Eu não sei se A gente não existe. sabe. Então, mas se existiu algo, a probabilidade de não existir uma limitação do que pode existir, para mim, é grande. Mas é um raciocínio lógico, no sentido de que o fato é, não existe a limitação suprema de algo existir. Algo existe. Nós existimos. Nós estamos conversando aqui e falando sobre existência. Esse fato significa que a probabilidade de outras coisas existirem é maior do que só a gente existir. Que alguma coisa além disso existir, sim, eu concordo. Exato. E esse é o meu ponto. Isso que eu acho Mas até belo aí não tem nada a ver com Deus, até agora. Tem um pouco a ver com Deus.
Porque Deus é um pouco o que existe além da nossa realidade. Tá, mas daí é tipo um deísmo. Você tá pegando qualquer coisa e chamando de Deus. Deus, Exato. eu tô falando uma consciência criadora. Eu não sei nem se na questão da simulação, às vezes a gente tá num nível da criação. Às vezes quem criou a nossa realidade não é nem Deus. É só tamo supondo, outro. né? Tamo supondo. Mas é beleza. É tipo, supondo, eu não tenho fatos aqui, eu não tô. Ah, não, mas é que quando é a discussão de... A questão é quando surge de uma discussão religiosa, é sempre assim, porra, tem muitas lacunas, então deve ser Deus. E a resposta pra isso é que, por mais que contemplar esses pensamentos seja interessante do ponto de vista, sei lá, da discussão, não tá acrescentando nada pra solução do problema, entendeu? Que problema? O problema de explicar a existência do universo. Calma aí. Porque as pessoas evocam Deus por Me conta ajuda desses aqui. universos. A gente tá tá entendendo? preso nesse loop. É que, tipo, Bora falar. A gente tá preso num loop, Finalmente cara. alguém percebeu. Que a gente tá Vamos preso mudar de num assunto, loop, então. cara. Olha só, Manda só a sua se pergunta. algo existe, então tudo existe. E nada existe. Ao mesmo Mano, tempo. vamos fazer assim, a gente dá uma pausa Não, nessa nada não existe. discussão. Se algo existe, nada não existe. Daqui uns 20 anos a gente volta a falar dela. E a gente porque não a vai gente- chegar a se nenhuma... tudo Não, existe, a gente- se algo existe, nada não existe. Mas Mas nada não existe. Sabe o que existe? Eu queria aproveitar aqui O nada não existe. a boa fé dos meus amigos, já que pode falar dos concorrentes, Pá, que não é concorrente, pra falar, poxa, pra convidar a galera, se quiserem conhecer o podcast do Pipocando, que a gente começou recentemente. Pipocast. Me deem a liberdade aqui de fazer uma publi grátis. Porque a gente tá com a ideia de fazer um podcast mais voltado pra arte, cinema, tipo, receber diretores, roteiristas. Então a gente recebeu um monte de gente legal lá já. E é um negócio diferente. Então, eu não sei se todo mundo vai se interessar, mas são conversas Claro. voltadas nesse sentido, pra cultura pop e tal. E a gente tá tentando lá. Assim, é Pipocast. Pipocast, isso. É muito legal, porque você vê essa visão de dentro do cenário do cinema. E da arte. Não, eu acho muito Então, foda. Essa é a beleza foda. do podcast, tá ligado? É. Ele é muito amplo. O que pode ser discutido dentro de uma conversa é Cara, tudo. vocês têm que... E a gente Por quê? tá tentando dar esse enfoque Porque pelo nada mundo. não existe. Nada não existe, o tudo só existe. existe o tudo. Perfeito. Essa é a minha lógica. Perfeito. Aproveitando o gancho do Rolandinho, o podcast que eu falei que eu tenho antes que ele participou, Supipoca. Tá bom? Legal também, eu ouço, hein? Supipoca. Supipoca, Assistam lá. que é sobre suportes no DOT. É o concorrente do meu, entendeu? Só existe o Pipocast e o Subpipoca também que fala de cultura pop. Só a gente fala Só a sobre gente isso. fala de cultura pop na internet. É, Aí, Obrigado.